Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. E hoje recebendo aqui o Dr. Rafael Cipriani, cirurgião do aparelho digestivo, para a gente falar sobre uma novidade no procedimento endoscópio do balão gástrico. Já ouviu falar do balão gástrico? Pois é, temos uma novidade aí nessa área. E quem vai explicar tudo para a gente é o Dr. Rafael, que já esteve aqui, a gente já falou de obesidade, Sim, falamos sobre cirurgia sim. bariátrica. Seja bem-vindo novamente, doutor Rafael. Obrigado, que eu agradeço pelo convite de novo. Acho que vale a pena a gente trazer uma novidade que não é tão nova assim, mas é alguma coisa que muitas vezes os pacientes não têm tanto acesso e conhecimento. E acho que vale a pena a gente trazer essa informação adicional. E é muito importante que a gente vem trazendo, né? A tecnologia vem Sim. ajudando cada vez mais a ser cada vez minimamente invasivo, né, doutor? Isso, são alternativas a Alter- procedimentos, muitas vezes o procedimento cirúrgico acaba sendo mais invasivo. Então, à medida que a tecnologia vem sendo desenvolvida, acabam se criando ferramentas que podem auxiliar nesse tratamento da obesidade, no que a gente vai falar especificamente agora, mas que a gente acaba tendo resultados semelhantes e com menos chances de complicações ou complicações menos severas quando acontecem. E, doutor Rafael, a gente já falou aqui sobre a cirurgia bariátrica e a gente fez também um especial sobre essa questão, né, da obesidade. Queria que o doutor explicasse um pouco sobre o balão. A gente não falou ainda sobre o Certo? balão, a não ser como alternativa, mas explicar, Sim. detalhar e entender um pouco mais, né, sobre esse procedimento. O que é o balão O gástrico? balão, na verdade, é uma ferramenta, são ferramentas, porque existem diferentes tipos de balão, são ferramentas que podem ser utilizadas no tratamento da obesidade como opção ao tratamento clínico, medicamentoso e mesmo como opção à própria cirurgia. Então, são ferramentas que já existem há algum tempo, com maior ou menor disponibilidade, dependendo do local. São procedimentos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, tanto é que recentemente, no mês passado, a gente teve uma atualização em relação às normas para a indicação da cirurgia bariátrica e os balões intragástricos passaram a ser reconhecidos como métodos de tratamento para a obesidade. Infelizmente, ainda na grande maioria dos serviços, eles não são disponibilizados pelo SUS e também não são disponibilizados pelos planos de saúde. Então, isso é um ponto que muitas vezes dificulta o acesso. Utilizar desse Mas procedimento? são procedimentos reconhecidos no tratamento da obesidade. Então, de maneira geral, os balões eles servem para o quê? Para ferramentas para promoção para promoção da perda do peso. Eles são ferramentas para garantir o quê? Que além da perda do peso, no processo, no período no qual eles estão instalados, vamos dizer assim, o paciente tem a possibilidade de mudança de hábitos, que é o pilar que a gente sempre fala e refala, que é em relação à atividade física, acompanhamento com nutricionista, dieta, acompanhamento com psicólogo, equipe multidisciplinar, para tentar o quê? Que após a retirada desse balão, já que ele é transitório, esse paciente tenha a capacidade de manter os resultados atingidos. O doutor trouxe aqui para a gente poder entender Sim, melhor, né, doutor? Pegar só para a gente ver isso. isso, como é que fica realmente, né, no Na estômago. verdade, aqui é um exemplar, Aham. uma maquete de um estômago, e aqui uma representação do. Levantar um pouquinho, doutor, Aqui, isso. uma representação de um estômago com um balão no seu interior. Então, na verdade, o papel dos balões, independente do tipo de balão, é o quê? Ele vai ter um papel de restrição. Então, o balão vai ficar presente dentro do estômago, ele vai ocupar um espaço dentro desse estômago. Ou Então, seja, vai caber menos vai caber comida, menos. né? Então, E a pessoa também vai sentir menos, vai se sentir mais sim, saciado. um dos mecanismos de ação é exatamente essa questão de ele já ocupar um espaço no estômago. Então, além dessa restrição de não caber o quanto caberia, ele exerce mecanismos de alteração de saciedade e também de esvaziamento do estômago. Então, o alimento vai caber menos alimento, vamos simplificar dessa maneira, e esse alimento vai permanecer mais tempo dentro desse estômago. Então, esse estômago vai esvaziar numa velocidade menor, isso garante com que haja uma maior saciedade, maior tempo para fome e, nesse sentido, mecanismos também de ação hormonal são alterados. Isso também reflete como um conjunto na perda do peso ao longo do Na tempo. perda do peso. Agora, hoje aqui o doutor trouxe 2 tipos, Sim. né? Mas existem vários outros. Existem diversos tipos de balão no mercado. Com a evolução da própria tecnologia, houve uma mudança em relação aos balões disponibilizados.
Então, hoje em dia, a gente tem balão que dura 6 meses, balão que dura 12 meses, balão que pode ser reajustado o volume ao longo do tempo, O preenchimento que ele com vai. preenchimento, Aham. e o mais recente que a gente tem é o que a gente chama de balão deglutível. O que o doutor trouxe que já... antes da gente apresentar a novidade, esse daí, doutor, explica um pouco pra gente. Esse daqui é um tipo de balão que a gente chama ajustável, tá? Aham. Então, ele é um balão que ele pode ficar até 12 meses no interior do estômago do paciente, e ele é ajustável porque, ao longo desse período, há uma tendência de que o paciente perca menos, tem uma redução da velocidade de perda de peso. Então, com isso, a gente consegue fazer o quê? Dentro de um período de 4 a 6 meses, a gente consegue, por um procedimento endoscópico. Então, no caso, esse balão ele precisa ser passado, ajustado Então, quando ele não vai estar com indicado. esse líquido ainda dentro A gente na hora. passa ele vazio, Vai ser pela endoscopia. por endoscopia. Então, a gente introduz ele por endoscopia no interior do estômago. Aí, por esse rabichinho que a gente chama, a gente consegue insuflá-lo dentro do estômago com o conteúdo desse líquido, que a gente coloca um pigmento até para identificar se há vazamento ou não. Fecha e devolve isso para o interior do estômago. O balão vai ficar no interior desse estômago. Dentro de 4, 6 meses, a gente identifica que há uma redução da velocidade da perda do peso. A gente tem a possibilidade de o quê? Repetir uma endoscopia, então um procedimento endoscópico, e aí fazer um ajuste, que é o quê? Colocar um volume maior. Então, colocando um Então, volume pode ser maior, maior ainda. pode ser maior ainda. Olha, e eu peguei um pouquinho, ele é pesadinho, né? Ele é pesadinho. Esse daí está preenchido com mais ou menos uns 450 ml de solução. Pode chegar em média 700 na prática. Pode até ser feito mais, mas as indicações formais não são de volumes Então, muito esse maiores. aqui, então, pode ficar até uns 12 meses. Esse pode ficar até 12 meses, que é o balão ajustável. Um ano. E aí, para retirada? Para retirada também por endoscopia. Então, sendo um procedimento endoscópico, como essa diminuição do esvaziamento gástrico, pode ter um resíduo durante o procedimento. De maneira geral, a recomendação é que seja feita até com equipe de anestesia, sob anestesia geral, muitas vezes com o paciente entubado, para diminuir riscos de complicações, como o risco de broncoaspiração, que a gente chama. Então, é um procedimento menos invasivo quando comparado com a cirurgia, mas quando comparado com outros disponíveis, muitas vezes ele acaba tendo implicações um pouco maiores em relação à praticidade ou mesmo à sua inserção, ajuste ou retirada. E aí, esse líquido dele, ele... Aí, na retirada, pelo próprio procedimento endoscópico, a gente tem material específico que a gente fura esse balão e esvazia ele, ou às vezes mesmo até pelo próprio mecanismo a gente consegue esvaziá-lo, mas quando não possível, a gente fura o balão e aspira o conteúdo do seu interior e aí retira ele através da boca de novo. De novo. E aí, esse líquido, depois ele elimina... De maneira geral, a gente aspira grande quantidade e aí o líquido que cai é um líquido que não traz prejuízo, é uma solução sem riscos à saúde e aí o organismo absorve. Agora, o doutor trouxe uma outra, né? Uma nova tecnologia disponível. Uma nova tecnologia. Também é mais recente e Esse mais é um atual. balão. Esse é um balão que a gente chama de balão deglutível. Deglutível. Então, ele é uma cápsula de um material biodegradável. Como se fosse um comprimido maior, Como se fosse um né? comprimido um pouquinho maior, tá? E aí, nesse daqui... Que os antibióticos hoje são grandões dependendo também, do tamanho, né? não fica muito diferente. Aí, o paciente vai engolir esse balão. Então, ele vai engolir ou espontaneamente, ou a gente pode ter o auxílio de uma ferramenta em que o médico pode proporcionar uma facilitação disso. E aí, o paciente engole esse balão com auxílio de consumo de uma quantidade pequena de água. A gente tem que verificar se esse balão está adequadamente posicionado para não ser insuflado de maneira errada. Então, a gente precisa de um raio-x para checar. Então, o paciente engole o balão, faz um raio-x. E esse fiozinho? Esse fiozinho fica na boca do paciente, porque é através desse fiozinho que a gente vai insuflar ele. Então, a gente verificou a posição desse balão, confirmou essa posição adequada, o paciente volta para a sala, a gente vai insuflar, e aí é um volume geralmente de 550 ml. É maior que aquele? Pode ser maior, considerado com esse volume que está aqui, é um pouco maior. Tá? Então, a gente insufla com 550 ml da solução, o paciente volta para o raio-x, a gente faz um novo raio-x e checa se foi insuflado na posição adequada, e aí, tudo confirmado, a gente traciona e esse fiozinho aqui, que é o guia, ele sai.
E aí o balão fica no interior do estômago. Daí só fica lá o balão. Fica lá. E, doutor, nesse procedimento, porque a gente fica imaginando, né? Colocar esse Sim. fio... o paciente consegue, doutor? Ah. Ele não toma nenhum anestésico, nada? Existe contraindicação de anestesia com xilocaína ou anestésico local. O que a gente faz pelo protocolo, existem medicações que visam minimizar náusea e vômito. Então, no dia anterior, o paciente já começa a usar essa medicação, faz essa medicação no dia do procedimento, e aí isso visa minimizar. Não que o paciente não vai ter nenhum sintoma. Então, assim, às vezes o fiozinho incomoda, mas nada que seja um impeditivo absoluto. E aí, quando a gente retira, o paciente fica com esse balão. Esse balão, ele tem um mecanismo de autoesvaziamento. Então, diferente do outro, ele não precisa de endoscopia nem para sua passagem e nem para sua retirada. Dentro de um período de cerca de 16 semanas, esse mecanismo... Que são 4 meses, doutor? São cerca de 4 meses, 4 tá? meses. Então, depois desse período, essa válvula ela se abre, o conteúdo do interior do balão vai para o estômago, vai para o próprio paciente, vamos dizer assim, e aí o balão é eliminado através das fezes. Então não precisa dessa retirada Não precisa dele. da retirada. O próprio paciente vai eliminar ao longo desse período. Então, considerado menos invasivo e mais evoluído nesse sentido de não ser um procedimento que requer alguma intervenção mais invasiva nesse sentido. O doutor estava falando que na semana passada o doutor Sim. fez dessa... Sim. Como é que foi a reação da paciente? O paciente teve um pouco de dificuldade de conseguir engolir espontaneamente, até porque ele não é tão pequeno, então a gente precisou do auxílio desse fio guia que a gente chama para sua passagem. Referiu que incomodou um pouquinho, enquanto a gente tem que ir para uma sala e para outra, fazer raio-x, mas foi um procedimento super tranquilo, em média 15, 20 minutos, porque a gente tem que fazer a verificação do posicionamento, e aí do consultório direto para casa. Nossa, não, que tecnologia, né? Nesse sentido, é uma tecnologia que veio para ajudar bastante em relação a essa questão. Que tecnologia. E, doutor, depois que coloca o balão, que infla, né, ou enche ele, né, com esse líquido, a gente viu que ele é pesadinho, aquele, né? Esse aqui eu não sei se ele fica pesadinho. Fica também. Fica. Essa sensação, né, do peso, traz algum tipo de incômodo? Na verdade, o principal período de sintomas que a gente espera é dentro dos primeiros 5, 7 dias. Então, o paciente vai ter algum grau de desconforto. Claro que a gente consegue tatear um pouco isso e manejar com medicações, mas não é um procedimento totalmente inócuo que a gente chama. Então, assim, o paciente vai sentir desconforto, é esperado que o paciente tenha náusea, o paciente pode vomitar, o paciente pode ter dor abdominal, vai ter essa sensação de empachamento, que a gente chama que é o quê? A sensação de que sempre está cheio, porque realmente vai ter um volume já ali a maior parte do tempo. Então, essa sensação de que qualquer coisinha que come já enche, é, na verdade, o mecanismo da própria ação do balão. Uhum. Então, durante essa primeira semana, é esperado que realmente o paciente possa ter alguns sintomas. Claro, de maneira geral, muito bem controlados e mesmo com o uso de medicações. Quando isso extrapola o que está dentro daquilo que é esperado, a gente tem que pensar na possibilidade de alguma complicação. Porque por mais que sejam procedimentos seguros e uma taxa de complicação de 2% em média, ou até menos, dependendo do tipo de complicação, não é um procedimento que a gente pode dizer que é zero riscos. Então, assim, de maneira geral, são complicações leves, transitórias, que a gente consegue controlar, mas incluem intolerância. Então, alguns pacientes não conseguem ficar, mesmo usando medicação, são muito sintomáticos, existe necessidade de retirada, tá? O paciente pode ter náusea, pode ter vômito, pode favorecer ter alguma úlcera ou alguma coisa nesse sentido. O balão ele pode sair da posição adequada e causar alguma obstrução, seja do estômago ou mesmo do intestino. Aí precisa dessa reversão. E aí, nesse sentido, precisa ser reavaliado e muitas vezes ser feita alguma intervenção para sua retirada precoce. Agora, doutor, a gente fala na questão da obesidade, do sobrepeso. Todos podem utilizar? Qual que é a indicação, né, do balão? Porque a gente fala da cirurgia bariátrica, Sim. as pessoas já pensam mais porque se trata de uma cirurgia, né, mais invasiva e tudo mais. Aí o balão, muitas pessoas pensam, é uma grande opção, Sim. né, mais fácil, principalmente essa que o doutor apresentou hoje aqui pra gente. Mas e a indicação, doutor? Não é todo mundo que pode fazer, quero pôr, Tô vamos com pôr. sobrepeso. Não, existem as indicações. Então, de maneira geral, pacientes que têm sobrepeso, IMC acima de 27,
podem optar e teve falha do tratamento clínico, não conseguiu obter os resultados e precisa de algo para potencializar esse resultado. Então, pacientes com um sobrepeso ou pacientes que tenham obesidade, muitas vezes pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, mas alguma contraindicação. Então, um paciente que tem um problema de saúde muito grave, em que o risco da cirurgia é muito alto, o balão pode ser uma opção para promover essa perda de peso. Em alguns casos, ele é usado o que a gente chama de ponte. Então, um paciente que tem um super obeso, com um IMC que a gente chama, por exemplo, acima de 60, em que o risco da cirurgia, mesmo sendo indicada, é grande, muitas vezes a gente pode lançar a mão do balão como uma ferramenta para promover uma perda de peso, diminuir um pouco dos riscos relacionados à cirurgia e aí, num segundo momento, esse paciente ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, de maneira geral, as indicações se assemelham bastante até as da cirurgia bariátrica. Claro que um pouquinho mais de abrangência e menos restritivo, mas não foge muito disso, não. E hoje tem sido bastante procurado, doutor? Houve um aumento porque muitas vezes o paciente tem a ideia de que é algo mais fácil, mas o importante é sempre ressaltar de que, mesmo sendo um procedimento seguro, mais fácil, mais prático, ele também traz implicações. Então, eu acho que não dá para ser também deliberado e qualquer um que deseje colocar um balão, que isso seja feito. Então, acho que tem que também a gente usar os critérios para que isso seja feito de uma maneira segura. Doutor Rafael, agora, então, fiquei aquele lá 1 ano ou 4 meses, consigo... A média de perder varia muito de pessoa para pessoa? Varia, na verdade, um pouco de pessoa para pessoa, mas também varia um pouco de balão para balão. De maneira geral, a perda de peso gira em torno de 15% a 18%, tá? Então, o balão deglutível é esperado uma perda de peso de 10% a 15% nesse período de 4 meses, tá? Já os balões que podem ficar um tempo um pouquinho maior, ou mesmo que haja a possibilidade do reajuste, a gente consegue uma perda de peso um pouquinho maior. Então, e aí perdeu, né? Ou chegou até o limite, né? 12 meses ou 4 meses, aí vem a retirada desse balão. Depois, o estômago volta ao tamanho, porque você tirou aquele preenchimento que tinha. Como é que é essa questão até psicológica mesmo, né? Porque tem muitas pessoas que tiram, inclusive eu conheço, acaba tirando, e aí não mudou nada, não mudou o estilo de vida, não inseriu atividade, não mudou a questão da alimentação, que é extremamente importante. Volta. Na verdade, sim, os balões ou qualquer tratamento, seja medicamentoso... Até a cirurgia bariátrica, a própria cirurgia bariátrica, eu sempre falo para os pacientes, repito, não existe milagre emagrecedor, tá? Então, assim, qualquer que seja o método utilizado, ele sozinho muitas vezes não vai ser suficiente para manter os resultados. Então, o balão da mesma maneira, a gente sempre diz que é uma ferramenta para se otimizar e chegar nos resultados. Então, ele é uma ferramenta para que nesse período, seja de 4 meses, 6 meses, 1 ano, o paciente tenha a possibilidade de promover as mudanças que são importantes. Então, readequação de dieta, segmento com psicólogo, nutricionista, início de atividade física, porque realmente o balão vai estar fazendo efeito enquanto ele estiver lá. Tirou o balão, tirou a medicação, vai deixar de fazer o efeito. Se continuar fazendo tudo que não deveria fazer, provavelmente a perda de peso, o resultado vai ser perdido ao longo do tempo. O doutor até já falou um pouco, mas já chegou aqui que as pessoas querem saber a questão do sobrepeso e obesidade, né? Se a pessoa está lá uns quilos acima, né, do que é o indicado, quando que ela se encaixa mesmo no sobrepeso e na obesidade? O que a gente usa como critério inicial mais simples é o que a gente chama de IMC, que é a relação entre o peso e a altura desse paciente, tá? Então, é diferente um paciente que pesa 100 quilos e tem 1,90 m de um paciente que pesa 100 quilos e tem 1,50 m. Então, a distribuição desse peso é o que acaba influenciando e é o que a gente leva em consideração, que é o chamado IMC. Então, pacientes são considerados obesos ou uma obesidade grau 1 quando esse IMC é acima de 30. Então, acima de 25, entre 25 e 29, a gente pode considerar um sobrepeso, tá? Então, nesse sentido, seria essa classificação e é a partir
de vários níveis de classificação, a gente classifica em obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Então, de maneira geral, o que a gente usa como critério é o IMC, essa relação do peso com a altura. E hoje, dentro do serviço da bariátrica do HFC Saúde, temos todas essas opções, doutor? Temos as opções. Na verdade, sim, a gente até fez, o procedimento foi feito no serviço do HFC, considerando a estrutura que a gente tem e também a disponibilidade, por exemplo, do raio-x próximo à sala, o que viabiliza o procedimento. Mas não são procedimentos cobertos pelos planos. Então, isso é o que muitas vezes tem uma implicância em relação à dificuldade de acesso. Mas a gente tem a possibilidade de oferecer todos eles aqui, sim. Todos eles. Sim. Para poder entender qual que seria o melhor. Até mesmo para avaliar se o paciente tem indicação ou não e tudo mais. E até mesmo pela questão dos vários tipos de balões, que o doutor trouxe 2, mas tem outros tipos também. Depende também, varia de paciente para paciente, doutor? Varia. Eu quero aquele que, né, o pessoal vai falar, aquele lá que a gente consegue engolir Sim. como comprimido. Mas não necessariamente que esse vai ser o mais indicado? Não, de maneira geral, assim, as indicações são muito semelhantes, tá? Então, assim, muitas vezes o que vai alterar é pensando no quanto de peso seria interessante, ou a estimativa da perda de peso que seria necessária, ou muitas vezes da própria percepção do paciente do que ele quer. Então, o paciente fala, eu não quero passar por um procedimento endoscópico, fazer endoscopia para pôr, para ajustar, para retirar, às vezes precisa ir para o centro cirúrgico. Então, a gente tem que levar também isso em consideração. Então, pensando nessa praticidade ou menor necessidade de intervenção, o balão deglutivo acaba sendo uma opção mais acessível no sentido de poder ser realizado ambulatorialmente, sem necessidade de nenhuma estrutura mais avançada, vamos dizer assim. Doutora, e entendendo um pouco a realidade, né, da pessoa que coloca, não tem nenhum, né, desses enjoos, ou acaba tendo uma aceitação, o organismo acaba tendo uma aceitação, começa-se a perder o peso, né, a eliminar. As pessoas fala que vai perder peso, que uma hora encontra. Então, eliminar realmente esse peso. Como é que é essa questão até psicológica da pessoa se vendo, porque tem todo esse acompanhamento, né, doutor? Perdendo o peso, né? Eu imagino a autoestima, a felicidade por estar conseguindo ver o resultado. Eu acho que sendo essa ferramenta e ela potencializando essa perda, muitas vezes é o quê? É um estímulo para que o paciente consiga, ao longo do tempo, manter. Então, muitas vezes, já tentou tudo, fez dieta, acompanhou, talvez não da maneira melhor possível, mas quando começa esse segmento, essa preparação e acompanhamento, começa a ver os resultados, muitas vezes isso é um estímulo para que o paciente realmente continue nessa trajetória, vamos dizer assim. Então, ele serve como uma ferramenta para a gente potencializar esses resultados. E na sua grande maioria, doutora, as pessoas conseguem entender isso, assimilar que elas precisam ter essas mudanças? É difícil, na verdade não é uma coisa fácil. Eu até falo às vezes com os pacientes, falo assim, se fosse fácil ninguém estaria aqui, tá? Então a gente sabe das dificuldades, muitas vezes das limitações, e esse entendimento em relação à obesidade é uma doença crônica que a gente tem tratamento. Quando a gente fala crônico, a gente não tem cura. Isso vai, exato, isso é assim, vai ser, então vai tratar, a gente vai seguir com ela pelo resto da vida. Muitas vezes, claro, chegando no resultado e mantendo, não voltando a ser um paciente com peso acima do que deveria, mas o grande risco é de que o quê? Sabendo que é uma doença crônica que a gente precisa manter isso ao longo do tempo, é de que, se isso deixar de ser lembrado, que o paciente muito provavelmente vai voltar a sofrer as consequências ou mesmo voltar a ganhar o peso da maneira como a gente não gostaria. E é possível, doutor Rafael, mesmo com a retirada, então, volta aquele espaço, mas se eu ganhei essa nova rotina de me alimentar menos, quantidade menor, mais vezes ao dia, em quantidade menor, ou seja, fazer um acompanhamento nutricional, eu consigo ganhar essa nova vida, eu consigo inserir isso na minha rotina, mesmo depois tirando, meu estômago continua do mesmo tamanho, mas eu estou comendo menos. Porque, na verdade, o quê? O objetivo é essa reeducação e o paciente reaprender, muitas vezes, a se alimentar. E, muitas vezes, não é só sobre quantidade, é sobre qualidade. Então, acho que isso sendo uma ferramenta, muitos pacientes conseguem sim. O objetivo é isso, que na verdade não seja só pensando no tempo que o paciente está com o balão. O objetivo maior é a longo prazo e que ele mantenha essas mudanças ao longo do tempo. O doutor diria então que não é só colocar o balão, mas é tem esse acompanhamento nutricional, psicológico, isso tudo vai influenciar nesse resultado. A gente prevê, de maneira geral, não é vamos lá e só passar o balão. Tem toda uma preparação
pré-balão. Então, os pacientes vão passar por avaliação do nutricionista, já fazer uma reeducação alimentar antes, um ajuste de dieta, vai passar por psicólogo, ter a liberação do psicólogo em relação a isso, porque a gente tem que avaliar diferentes padrões também que podem influenciar. Tendo a liberação dessa parte, aí a gente passa o balão e aí o paciente continua fazendo segmento com toda essa equipe. E mesmo depois da retirada, a gente prevê um segmento ainda por um certo período, tanto com a equipe da nutrição quanto com a equipe da psicologia. Para poder garantir ou tentar garantir que haja uma continuidade. Então, mesmo muitas vezes o paciente já tirou o balão, mas ele continua esse segmento multidisciplinar. E o doutor que está aí presente, né, nos consultórios, na maioria das vezes as pessoas têm conseguido, doutor? Os pacientes têm conseguido. De via de regra, sim, existem as exceções, isso não só com balão, mas inclusive com as cirurgias bariátricas, mas são exceção. Então, assim, uma minoria dos pacientes que acaba ou reganhando muito peso ou voltando ao que era antes. E sobre idade, doutor? Tem alguma idade que não possa? Na verdade, dos balões, de maneira geral, pacientes acima de 18 anos. Entre 18 e 65 anos. Com a mudança, com essa nova resolução em relação à cirurgia bariátrica, houve uma redução dos pacientes que são candidatos, por exemplo, à cirurgia bariátrica, de 16 para 14 anos. Mas isso requer todo um acompanhamento prévio, realmente todo esse preparo anterior, mas houve um ajuste. Então, uma redução a partir dos 14 anos e houve uma ampliação. Antes havia uma limitação maior em relação à idade máxima e hoje ela deixou de ser um padrão de contraindicação absoluta que a gente chama. Então, as vias de regra, pensando nos balões, pacientes acima de 18 anos e até 65 anos. Doutora, então, para a gente finalizar, né, para quem está já na obesidade, né, ou está aí no sobrepeso, está lutando, não está conseguindo, qual que é o conselho que o doutor dá, né, para buscar o melhor método, né? A gente apresentou hoje aqui a questão do balão, mas a gente sabe que existem outros viés também para buscar tipos de tratamento. O que o doutor diria, então, para essas pessoas, né, que muitas vezes já não vem mais saída, né? Que quando você está inserido naquele contexto, às vezes você já está tão cansado que você já são anos, né? Você até já se acostumou, mas não está feliz, né? Não tem autoestima mais, ou não está tendo uma qualidade de vida, que a obesidade influencia muito nisso. O que o doutor diria? Eu acho que o ponto principal sempre se inicia com o paciente conseguir identificar isso. Eu acho que não adianta A e B dizer que você tem que. Você só vai começar a identificar isso como um problema quando realmente assumir que isso é um problema. Então, claro, que quando os outros apontam, isso pode ser um gatilho, mas acho que o ponto principal é o paciente reconhecer isso e procurar ajuda. E muitas vezes o quê? Não significa que por já ter tentado que isso não vai ser possível. Então, acho que o caminho é iniciar essa procura para que o quê? Diante de todas as possibilidades, a gente identificar qual que vai ser aquela que vai se adequar à realidade do paciente, porque cada paciente também tem uma realidade, e a realidade de um muitas vezes não se aplica ao outro. Então, para que a gente consiga o quê? Ajustar, diante das possibilidades, aquilo que a gente consegue oferecer de melhor. Então, muitas vezes, pode ser o balão, pode ser a injeção, pode ser a cirurgia, pode ser o segmento com a equipe multidisciplinar, que existem diferentes ferramentas oferecidas a sob diferentes proporções, vamos dizer assim. Mas a gente sempre tem que tentar identificar aquilo que a gente consegue oferecer de melhor para cada paciente. E quando, né, se consegue resultados, né, com a questão da obesidade, consegue se eliminar peso, muitos outros aspectos da vida melhoram, né, doutor? Eu acho que não é só... A gente não fala nem sempre que é só o peso, né? Eu acho que além do peso tem muita coisa por trás. Então, questão de saúde, problemas associados, a própria questão de relacionamento interpessoal. Então, a obesidade é uma das coisas que a gente identifica, mas por trás dela tem um monte de outras coisas. É verdade. Doutor, eu quero agradecer o doutor ter trazido, para a gente poder visualizar, isso é ótimo, é didático, né? Para a gente conseguir visualizar como é que, né, funcionaria dentro do organismo. Dá para dar uma ideia e formar uma imagem melhor, dar uma ideia, né? Porque, né, quando fala é deglutivo, a gente vai... Sim. É um comprimido, qual é o tamanho, qual o tamanho. É... Então, muito obrigada. Imagina. Ótima iniciativa do doutor. Muito obrigada, viu? Pelo convite mais uma vez. Quando quiser, tiver novidades, tá aberto aqui para o doutor poder participar com a gente. Ótimo. Obrigada, doutor. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do HFC Cast, tanto no canal do YouTube, no HFC Saúde, como também pelo Spotify.
Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.